muito bacana aqui para você. Amanhã ele está de volta. Hoje vamos lá, vamos tocar o barco, começando com ela, Raniele Veloso, que traz notícia boa para os microempreendedores do Brasil. Vai ter condição para renegociar dívida e condição para crédito, Rani. Conta pra gente essa boa notícia. Pois é, Ananias, evento aqui no Palácio do Planalto terminou agorinha, vim correndo, nem ao banheiro fui, tô aqui, olha. Mas o presidente Lula acabou de assinar uma medida provisória que lança o programa Acredita. Dentro desse programa, há vários subprogramas para renegociação de dívidas e também fornecimento de linhas de créditos com juros, como o governo aqui colocou, acessíveis para os microempreendedores individuais e também para as micro e pequenas empresas. De acordo com o governo, 8 milhões de microempresas podem ser atendidas nesse sentido de renegociação de dívidas. Olha, Ananias, rapidinho, antes da gente mostrar as falas do presidente da República, que eu destaquei para vocês, tem o Procred 360, que é esse das linhas de crédito, que isso vai para aquelas empresas que faturam até R$360 mil por ano. Tem um Desenrola, que é parecido com o Desenrola para a pessoa física. Pois é, agora vai ter também um Desenrola para o MEI, para aquelas empresas que faturam até R$4,8 milhões por ano. Vai ter microcrédito para quem está no cadastro único, e aí entra o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, que deu entrevista exclusiva agorinha para a gente no programa Banca de Sapateiro e falou sobre essa medida provisória. E tem um crédito imobiliário para as famílias de classe média que não se classificam para a habitação aí popular. Bom, o presidente Lula, ele disse que a parte ruim do governo federal é que todo anúncio de crédito é levado como gasto, principalmente pelo mercado. Olha só. Aqui no governo federal é muito desagradável, porque tudo que você faz é tratado como se fosse gasto. Porque a gente começa o nosso orçamento pensando no que você tem que deixar de reserva para pagar. É isso que acontece. A última coisa que a gente pensa é o que investir. Vai investir o que sobrar. E assim é muito difícil a gente imaginar, sabe, que a gente vai chegar no lugar que a gente quer com muita rapidez. A gente vai precisar de muito mais inteligência, de muito mais criatividade, de transformar um pouco em muita coisa. Quem é que imaginava que a gente fosse aprovar no primeiro ano de governo uma reforma tributária nesse país? Ananias, outra parte que eu destaco da fala do presidente é que ele pediu que o ministro da Indústria, Comércio e Serviços, vice-presidente Geraldo Alckmin, fosse mais ágil e cobrou os outros ministros, integrantes aí desse programa, de negociarem com o Congresso, porque reconheceu que não tem a maioria no Congresso, porque essa MP agora vai para a avaliação dos parlamentares. Vamos ver. Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, sabe, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Wellington, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversa com bancada A, com bancada P. É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim. Ou você faz assim, ou não entra na política. A gente vai xingar, a gente vai achar ruim, não. A gente vai ter que colocar o governo para conversar. E se for preciso de ajuda de vocês, para ajudar a conversar com os deputados. Porque senão a gente não aprova. Tá aí o recado dado e a missão dada também do presidente. Essa medida provisória, Ananias, já tem validade, porque é um MP, e é até o dia 31 de dezembro, né? Mas os parlamentares têm o prazo aí de 180 dias para analisar. Muito bem, tá aí, professor Vila, os recados de Lula. Não tratem como gasto, tratem como investimento. Façam política, porque precisa ser aprovado no Congresso Nacional. Este que é a maior sinalização até agora desse governo para a classe média, para os microempreendedores do país. O presidente sabe que precisa dessa aprovação para melhorar a sua avaliação. Eu queria que o senhor analisasse, portanto, o impacto dessa medida para o país e para o governo. Bem, a proposta é muito boa, importante. Eu acho que uma espécie de chamada que é recomendável, mas é que eu gosto que essas chamadas sejam particulares, não em público. Mas tudo bem, deu as suas chamadas.
o seu recado, isso tem um significado político, né? Como nós sabemos, mas eu acho que me parece uma das questões centrais. O presidente reclama, e com razão, da falta de recursos para investimento, quer dizer, você tem que pagar dívida pública, que é então, acho que uma primeira coisa, eu sei que é um terror entrar nesse assunto, é falar sobre dívida pública, ou seja, a necessidade de ampliar o pagamento dos prazos da dívida pública. O que era para pagar em 5, para pagar em 10, o que é para pagar em 10, para pagar em 15, porque ela é rolada diariamente. Grande orçamento vai pagar dívida pública. Assim, o país não cresce, não há recursos para investimento. E todo efeito, investimento, melhora a qualidade de vida, aumenta a produção, diminui a inflação, tudo, né? Enfrenta por tabela a questão de segurança pública, etc, etc, etc. Por outro lado, colocar o dedo na renúncia fiscal, né? São 350 bilhões de reais por ano que o governo, só o governo federal, renuncia a receber impostos. Imagina se você fica com 10% disso inicialmente, ou 20, 70, em torno de 70 bilhões. Quanto que poderia ser feito com isso em investimento? Então, acho que a chamada, o recado dado pelo presidente, em parte é a necessidade de ter recursos, e o orçamento deixa muito poucos recursos para o investimento do governo. E segundo, que esse dinheiro seja bem gasto. E aí precisava tocar, por fim, num problema que é impossível de solução a curto prazo, que são as emendas parlamentares, que é dinheiro público, meu, seu, nosso, e pessimamente gasto. As emendas os deputados querem mais e querem liberação imediata. A crise está instalada, a gente vai tratar desse ponto aqui também no Agora Brasil. Guga Noblar. Claro que o Lula tem que se preocupar com investimento em micro e pequena empresa, em renegociar a dívida dessas empresas, até porque 80% das micro e pequenas empresas fecham com menos de um ano de existência. É um número gigantesco. 60% acabam fechando o serviço depois de 5 anos, com até 5 anos de fundação, enfim, de surgimento daquela empresa. É muito pouco tempo. Tá errado isso. Tem que se apoiar, obviamente. No Brasil, como falou, né, são cerca de 8 milhões que vão poder se valer desse projeto, se ele se mantiver, né, quando essa medida depois ela vai prevaricar, né, essa medida provisória, então ela precisa se manter, mas enfim, para atingir um número gigantesco de empresas que representam quase 1/3 do PIB do Brasil. Então é claro que o Lula está certo, tem que se preocupar em investir, e se ele não investir, se o Brasil não crescer, se o PIB não crescer, quem vai voltar para o poder são aqueles golpistas que a gente já conheceu no verão passado. Então, a preocupação do Lula é uma preocupação política e social. Olha, Ananias, de cada 10 negócios que são formalizados no Brasil, 7 são MEIs, são microempreendedores individuais. Eles movimentam a economia, eles dão dinamismo à economia, eles geram empregos e pagam impostos. Só que quando veio a pandemia de Covid, em 2020, no início de 2020, eles também foram os mais duramente afetados. Porque tem menos capital de giro, porque tinha menos gordura para gastar. Já estava ali com o shape sarado. Então não tinha de onde tirar. Então o que o presidente está fazendo não é um pacote de bondades com os MEIs, é ajudando a economia do país. Sim. Ele está dinamizando, dando aos MEIs as pesquisas todas junto a MEIs, tenho vários amigos que sempre apontam que a falta de crédito, a falta de estímulo, de fomento ao empreendedorismo é um dos principais problemas. Então esse desenrola, ele é até mais importante do que aquele desenrola para a pessoa física. Aquele tem uma importância também até simbólica, porque estava devolvendo dignidade e cidadania a quem estava com o nome sujo havia muitos anos. Mas esse, para a economia, é até mais importante. Olha, a gente viu aí o presidente fazendo esse apelo para que seus ministros conversem com os deputados, com os senadores, já que a proposta vai para o Congresso. Agora, quem está assumindo essa conversa diretamente é o próprio presidente, Rani. Lula tem um encontro aí para esta semana com os presidentes da Câmara e do Senado. Explica para a gente.
Verdade, viu, Ananias? Está previsto para essa semana, depois daquela reunião que a gente mostrou aqui no Palácio do Planalto, né? Reunião tida como emergencial, que Lula vai tratar diretamente com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que já está incomodado porque não foi avisado ainda oficialmente dessa reunião, e também com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado. E também, Ananias, com os líderes do Congresso, né? Porque são eles que levam ali as orientações dos votos de cada partido. Essa negociação corpo a corpo, né? Inclusive é um ato comemorado pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que não está com uma relação muito boa com o presidente da Câmara, Arthur Lira, mas ele nega essa crise institucional, faz parte aí de uma tentativa de aprovar as 18 propostas que são prioridade para o governo neste ano. De acordo com Padilha, dessas 18, 10 já foram aprovadas, faltam aí 8. E aquelas de prioridade são aquelas que têm um impacto nas contas públicas. Essa é a preocupação do governo nesse momento. Como, por exemplo, aquelas pautas bombas que são colocadas assim. A PEC do quinquênio preocupa o governo federal, que foi aprovada na CCJ na semana passada, no Senado. Também o PERSE, que é esse programa de renegociação de dívidas para o setor de eventos. A pandemia já acabou, foi criada para a pandemia e o governo quer botar ali um teto de no máximo 2 bilhões de reais para que esse programa acabe. E outra pauta que vai para essa conversa com os presidentes da Câmara e do Senado vai ser também as emendas parlamentares. Lembrando, Anias, que a gente falou bastante aqui do corte de 5,6